Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 13 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te peço de imediato aí que se inscreva gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Basta passar o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. É gratuito e você vai aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente aqui no canal. Bastante conteúdo. Olhando aqui para o Ibov, antes mesmo de falar do Ibov, se você tiver interesse em receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão no seu celular, no seu desktop ou mesmo aí no navegador, na hora que você tiver, enfim, no lugar que você tiver com o Telegram, que é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, mas muito mais seguro e principalmente no entrega rápida de mensagens, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos, abrir essa página, seguir os procedimentos, e você vai ter o direito de testar gratuitamente esse serviço durante um determinado período. Nessa videoanálise vou falar sobre Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Sula 11, KLBN 11, BRSR 6, VEG 3, USIN 5 e DTEX 3. Ibov no pregão de hoje, queda de 0,66%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação percentual na saída do leilão. Segue dentro de um contexto aqui técnico de tendência de baixa, mas ainda nada tão relevante para baixo num primeiro momento. Mesmo que a gente tenha uma abertura um pouco mais forte para baixo no próximo pregão, tem ainda uma queda que seria um caminho mais provável ter a perda dessa mínima aqui, seja no próximo pregão, seja nos próximos pregões, ainda tem uma probabilidade um pouco maior da gente perder essa região. Mas o que pode acontecer na sequência é uma sinalização de força aí por parte dos compradores. Mas num primeiro momento o que a gente tem é um viés mais negativo para o nosso querido Ibovespa. Para reverter esse viés negativo, precisa romper aqui em termos de swing trade, curto prazo, precisa romper os 77.293 pontos. Suporte imediato na faixa de 74.276. Depois disso, mais para a região dos 72.617 a 72.123. Futuros, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço demais a sua audiência aqui, isso por prestigiar meu trabalho diariamente aqui no canal. Futuros, então, mini índice num pregão de queda. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, gerou aqui um pivôzinho de baixa, nada muito relevante, mas continua aqui naquela questão. O viés ainda é mais para baixo, o cenário é mais negativo. E mantendo-se dessa forma, ou seja, está dentro do movimento de baixa, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora a partir do próximo pregão. Abriu aqui caindo, mais para se buscar venda de topo descendente, melhor ainda se acontecer venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos, ou mesmo pivô de baixa no gráfico de 10, 5 minutos, abaixo da região de 74.950 pontos, abaixo dessa região aqui, ó. Então isso seria, ou seja, 75.000, 74.950 pontos, abaixo dessa região, gerando topo descendente no G10, muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora aí no mini índice. Para a ponta compradora, o ideal seria ver o índice abrindo ali forte para cima da região dos 75.870 e a partir daí gerando fundos ascendentes no gráfico de 10 ou 5 minutos. Mas como por enquanto isso é menos provável, o ideal para outra opção de buscar de operação na ponta compradora, que cai aqui, perca essa região de suporte e depois gere sinalização aqui de iniciar um movimento de subida para apoiar a operação na ponta compradora, ou seja, desgaste aqui esse movimento para baixo, para depois aumentar a chance de se ter um movimento de subida no gráfico de 60 minutos ou mesmo no gráfico de 30 minutos para apoiar compra de fundo ascendente no G10 ou pivô de alta também no G10, no G5, enfim, fundo ascendente nessas duas periodicidades, podendo até buscar também no gráfico de 15 minutos, mas essas duas periodicidades mais interessantes aí, considerando o G60 e G30 como uma certa referência para essas periodicidades. Olhando aqui para só para mencionar em relação ao mini índice, o ponto de suporte mais abaixo aqui na faixa dos 74.685 a 74.580 pontos. E a resistência intermediária, esse topo aqui na faixa de 75.530 pontos. Podendo aqui, inclusive, se voltar para cima dessa região e gerar fundo ascendente no G10, aí é que eu ficaria mais para fundo ascendente, aí seria a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora aí no mini índice.
Olhando para o dólar no pregão de hoje mais forte para cima, superou a máxima do pregão anterior, superou a máxima não só do pregão anterior, dos dois últimos pregões. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, abriu aqui gerando sinalização para cima, trazendo oportunidade mais na ponta compradora, conforme comentaram inclusive na live das 10h45, lembrando que eu entro ao vivo durante o pregão nas 10h45 e às 14h45, uma live aí em média com duração aí na faixa de 1 hora. Então nesses comentários estava um pouco mais para a ponta compradora e agora deixando aqui de lado zona de resistência, então algo positivo. Se houver algum tipo de recuo do preço, retornando para testar uma região ali na faixa dos 486, 481, essa região já tende a funcionar como sendo um patamar de suporte, que pode trazer oportunidade mais para compra ali a favor da tendência do G60. Se olharmos aqui, está dentro do movimento de subida no G60 ainda, ou seja, abriu aqui subindo, fundo ascendente, principalmente no G10, ficaria um pouco mais para fundo ascendente, seria mais para se trabalhar na ponta compradora. Para a ponta vendedora, no primeiro momento seria da seguinte forma: abre subindo de maneira mais forte, fica um pouco mais esticado para cima, perdeu a sequência de mínimas ascendentes no gráfico 60 ou de 30 minutos, aí buscaria possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente no G10 ou no G5 respectivamente aí, em relação aos gráficos de 60 e 30 minutos. Então isso seria a forma de se trabalhar ali a favor de um movimento de baixa no gráfico de maior periodicidade G60 ou G30 através do G10 ou G5. Olhando aqui para a resistência mais acima, nós temos aqui 4.200, deixa eu tirar aqui o ajuste, 4.202 a 4.215, zona de resistência que inclusive já está sendo testada, essa faixa de pontos aqui já está sendo testada. Por esse motivo, abriu aqui mais para cima, gerou sinalização para baixo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, num possível movimento de recuo do preço no dólar para a média móvel de 13 períodos, ou mesmo para os topos anteriores, localizados justamente nos 486 a 481, a região que eu vejo com vamos dizer assim, um cenário mais interessante ali em termos de suporte para o dólar, passando ali, tem até um pouquinho acima 488, mas considero um pouco mais importante essa de baixo que eu acabei de comentar. Depois disso vamos falar da PETR4, Petro no pregão de hoje, queda de 1,16%, cai no pregão passado retrasado 3,95%, sobe no outro 2,43%, cai 1,16%. O que é que nós temos na Petro? Total indefinição. Em termos de curto prazo, a tendência está bem definida na Petro. Risco maior operacionalmente falando, médias andando um pouco mais de forma lateral. Então, em termos de swing trade, eu continuo aguardando a Petro acima dos R$ 19,54 para a ponta compradora. Para a ponta vendedora na Petro, eu fico aguardando a Petro mais para baixo aqui na faixa para baixo da região de 18,50 a 18,23, passando a utilizar essas faixas que eu acabei de citar de preço, um para topo descendente, o outro para fundo ascendente, pensando em compra, fundo ascendente, pivô de alta ou pivô de baixa aqui para venda. Então seriam essas formas que eu buscaria mais, que me interessaria mais para se buscar trabalhar em ponta compradora ou ponta vendedora, ou seja, fazer compra ou fazer venda na PTR4 pensando em swing trade. Vale 3 no pregão de hoje foi lá em cima, mas por enquanto vai respeitando aqui, se brincar já fechou, deixa eu só dar uma olhada, não, ainda não saiu do leilão, mas vai respeitando aqui a região dos 53,65, está brigando ali com 50, está em 53,69 nesse momento. A única operação que eu vejo que poderia se encaixar para mim em termos ali de curtíssimo prazo, dentro do que eu já tinha mencionado na última videoanálise, inclusive nas lives, é a possibilidade de buscar uma compra de fundo justamente no G60 em cima dessa região de R$ 53,65, ou seja, uma região funcionando como suporte que pode trazer um novo movimento de subida. Então é algo para se avaliar a partir do próximo pregão na Vale 3. Sula 11, recomendação de compra no pregão de hoje, também não saiu aqui do leilão de fechamento. Essa recomendação de compra na Sula 11, passando os dados dessa entrada, foi basicamente na superação da máxima do pregão anterior. Olhando aqui, entrada, a recomendação em R$ 24,43, com stop em R$ 23,96. R$ 24,43, com stop em R$ 23,96, um stop um pouco mais abaixo ali da mínima do pregão de hoje, que era um pouco baseado um pouco mais em relação ao G60, essa região aqui. Então, o que seria importante para a nossa operação, o rompimento aqui para cima, ou seja, aumentaria a chance do ativo caminhar
mais aí a favor da nossa entrada, na formação desse fundo ascendente no gráfico diário, que testou ali um gap de alta que funcionou como suporte, deixou uma sombra, testando ali justamente a média móvel de 13 períodos, enfim, ativo que pode trazer um movimento aí de subida. Inclusive o outro papel do mesmo setor que me chamou a atenção na primeira hora de pregão, que eu mencionei na live das 10h45, foi a PSSA 3, também outro ativo interessante, um pouco mais para a ponta compradora. KLBN11, ativo eu recomendei compra na KLBN11 na superação da máxima do pregão anterior, mas ela não executou, ou seja, quando abriu o pregão ali eu recomendei, se superar a máxima do pregão anterior, compra com stop aqui embaixo, mas como ela não superou, não acionou a nossa compra e eu cancelei essa entrada, ou seja, a recomendação foi cancelada porque ela não acionou a compra, mas fica ainda no meu radar para se buscar uma compra na superação da máxima do pregão anterior, tá? Ela já fechou aqui com queda de 1,31% do pregão anterior, na verdade a superação da máxima do pregão de hoje. Seria possibilidade de compra aí na KLBN11. BRCR6, recomendação de venda no pregão de hoje, utilizando o gráfico ali de 60 minutos, uma sinalização mais forte para baixo aqui na BRCR6, recomendação de venda aqui na faixa dos R$ 14,35, o ativo gerou ali uma queda que quase bateu no objetivo da operação, que era na faixa dos R$ 13,99. Aí o stop nessa operação nesse momento já está reposicionado para um ponto de não sair mais perdendo, a não ser que abra com um gap de alta, né? Então isso pode acontecer. Então o stop da operação nesse momento na BRCR6 está posicionado em R$ 14,26, pouco acima da média móvel de 13 períodos do G60. Então, a operação de venda está proporcionando um forte engolfo de baixa no gráfico diário, com a possibilidade até de se ter algo mais para baixo, avaliaria ali a possibilidade, inclusive, de estender o objetivo, dependendo ali do apontamento da abertura do pregão seguinte. Lembrando que o contexto gráfico da ação é de tendência de baixa aqui no gráfico diário. A VEG3 fechou o dia aqui caindo 0,32%. Ativo veio muito próximo do fundo anterior, basicamente ali em cima do fundo anterior, 18,35 a mínima aqui 18,37. Ativo ainda mantém a sua tendência de alta, apesar de ter tido esse recuo um pouco mais forte. Traz a possibilidade de se arriscar na compra, dependendo do que ela fizer no próximo pregão. Aí uma das possibilidades de superação dos R$ 19,03 a partir aí do pregão desta sexta-feira. Possibilidade de compra ainda a favor de uma tendência de alta de curto prazo na VEG3. A Uzi Minas, no pregão de hoje, queda acentuada de 2,6%. A gente tem alguns ativos que estão nesse cenário de afastamento do preço maior, ou seja, em relação a essa distância do preço para a média móvel de 13 períodos, uma distância razoável que dá um indício de cenário vai ficando um pouco mais de sobrevenda, trazendo a chance de gerar repique de alta aí nos próximos pregões. Mas por enquanto eu não faria uma compra simplesmente por superação da máxima do pregão de hoje. Eu aguardaria pelo diário algum candle aqui de recuperação e menor possível, preferencialmente menor, um candle menor que a volatilidade média dos últimos 10 pregões, para buscar uma compra de superação da máxima desse candle. A outra forma seria pelo gráfico 60 minutos. É importante ressaltar que essa Uzi Minas está dentro de uma tendência de baixa e muito em cima já da zona de suporte aqui que vai de 7,11 a 7,02. A gente pode até arredondar porque tem um número redondo ali de R$ 7,00. Então de 7,11 a R$ 7,00, zona de suporte para Uzi Minas. Está um pouco mais esticado para baixo, gerou sinalização aqui de recuperação por parte dos compradores nessa região, possibilidade de compra, inclusive até pelo gráfico 60 minutos. Se vier aqui abrir caindo, bater na região lá dos 7,02, R$ 7,00, gerar a superação da máxima de uma hora anterior, seria possibilidade de arriscar uma operação de compra contra a tendência na Uzi Minas com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. Lembrando, não exigir muito para cima da operação, porque é uma operação contra a tendência, tem um risco maior para um perfil um pouco mais arrojado aí de trader. DTEX 3 no mesmo formato, um afastamento mais grande ali em relação do preço para a média móvel de 13 períodos, mas precisa aqui também gerar algum candle, da mesma forma da Uzi Minas, gerar algum candle de indefinição ou algum candle de recuperação. Nesse momento o suporte mais relevante para a DTEX 3 vai ficar aqui nessa faixa de fundo anterior do gráfico diário, por volta de R$ 8,31 até R$ 8,17. Então se esse ativo caminhar para essa região aqui,
e gerar sinalização para cima, mais interessante ficaria, principalmente se for mais rápido, né? Ou seja, deixar um afastamento maior do preço para a média móvel de 13 períodos, um ativo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo de TEX3. Além desse papel, Smiles também está num cenário aí de mais esticado para baixo, Marfrig, MRFG3, BIF3, então são ativos que estão mais esticados, distância maior do preço para a média móvel de 13 períodos. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.